Olá, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Viva Mais, um espaço para você obter informações de qualidade, para que você tenha uma vida plena, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. E olha, a gente está super feliz com a tua companhia aqui. O assunto de hoje está muito importante também, muito interessante. Eu quero te falar também que esse podcast é uma iniciativa do Hospital Adventista de Manaus, que este ano está completando 45 anos e nós queremos continuar cumprindo a nossa missão de salvar. Por isso estamos aqui juntamente com vários profissionais para compartilhar todas essas informações que eu tenho certeza que, se forem aplicadas na sua vida, elas vão cooperar para que você viva mais. E aí, Kelly, tudo bem? Oi, Diego, como você está? Eu estou bem, mais uma semana aqui, mais um episódio, hein? Estamos no 5º episódio, Kelly. Quantos conteúdos já até agora? Quantos conteúdos, e tem muito mais vindo por aí. Mas antes de você falar sobre o que iremos conversar hoje, e antes de você apresentar o nosso convidado especial, tem uma informação, Kelly, que vai deixar você impactada, porque eu também fiquei impactado. Um estudo do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos indica que pelo menos 40% da população mundial tem ou terá artrose entre os dedos e o punho. Assim, o uso desmoderado do celular, computador ou videogame pode piorar a situação, pois os polegares são os dedos mais utilizados na hora de navegar no smartphone ou então de jogar videogame com um controle remoto. Já no computador, a necessidade de operar o mouse e teclado por várias horas acaba causando dor nos dedos e pulsos. A postura errada durante o uso de eletrônicos também favorece o surgimento de artrose na coluna. E isso vem acontecendo cada vez mais precocemente entre crianças, adolescentes e adultos. Kelly, apresenta o nosso convidado, porque a gente tem um bate-papo muito importante hoje. Que assunto, hein? Como combater artrose e osteoporose. Conosco aqui nos nossos estúdios, o nosso querido doutor Francisco Mateus João, que é ortopedista e trabalha aqui conosco como coordenador médico e também atendendo nos ambulatórios. Seja muito bem-vindo, doutor Mateus. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço, Kelly, Diego. E é um privilégio estar com vocês aqui para debatermos um pouco sobre as doenças, ósseas, doenças do sistema ósseo. Que informação, essa informação muito do começo, mesmo. Que computadores, smartphone e videogame estão cooperando e vão impactar 40% da população mundial. Os brinquedos que mais o Papai Noel dá, no Natal. Exatamente. E só para acrescentar mais, um negócio bem interessante. A gente consegue visualizar hoje no consultório o quadro de hérnia de disco em adolescentes. Nossa. Olha só. Então, era um processo que você encontrava mais numa idade avançada. Sim. E cada vez mais precoce. Você encontra doenças assim bem impactantes, numa faixa etária bem precoce. Que aí entra a postura, os movimentos repetitivos, ou seja, a mudança, A mudança de comportamento da sociedade, de comportamento da sociedade vai mudando esse perfil de doenças, trazendo para a fragilidade muscular, porque não tem exercício físico, de sedentarismo. E o sistema osteoarticular, ele é um sistema não inerte, como muita gente acha que o osso, por exemplo, é um tecido duro, rígido ali, sem vida e tal. Normalmente, quando a gente se depara com anatomia, a gente já encontra ali o esqueleto duro, frio, mas na verdade o tecido ósseo, ele é um tecido vivo, Você tem ali proteínas, você tem glicose, tem lipídios, tem água, tem sais minerais. E ele é um tecido muito com propriedade de regeneração, Então, nós precisamos cuidar desse tecido, porque além de possibilitar a nossa mobilidade de um lugar para o outro, ele também é um depósito de substâncias, de nutrientes para o nosso organismo. Por exemplo, o nosso coração precisa de cálcio. Olha só. E onde é que o organismo tira o cálcio? Ele tira do osso. Ficou como fonte, de reserva. Fonte de uma reserva, nutricional para o nosso organismo. Então a gente precisa ter um cuidado especial
para esse tecido. Olha só, que interessante. Só um recadinho para você rápido. Talvez você escute uns barulhos aí no fundo aqui, você que está escutando nas plataformas de streaming de áudio, ou então você que está assistindo no YouTube. Nós estamos gravando esse podcast dentro do Hospital Adventista de Manaus. E o hospital não para. Está em constante movimento. Então talvez você ouça uns barulhinhos no fundo, mas não se preocupe, nada que vai impactar a qualidade da transmissão da informação para você, tá bom? Agora, doutor, já vou emplacar aqui a primeira pergunta, porque tem muita dúvida aqui. Quais são as principais diferenças entre artrose e osteoporose? Isso confunde muita gente, né? Confunde muito, né? O paciente chega no consultório e você percebe que realmente está um pouco confuso, né? Mas é muito simples. Osteoporose, se você colocar aí o sufixo porose, é porosidade. E porosidade é o quê? Fragilidade. A peneira. É uma peneira, pronto. Aí seria o osso fraco. Já a osteoporose, ele não é um osso fraco, é um osso, entre aspas, gasto. Né? Então você tem ali um processo degenerativo que normalmente, né, acontece nas juntas, nas articulações. Osteoporose acontece na diáfise do osso, né, no corpo do osso. A osteoartrose acontece nas articulações. Então tem essa diferença mesmo, né? Olha só que interessante. Kelly, o que mais que a gente tem de pergunta para o Dr. Matheus? Porque tem muita dúvida, hein? Nossa, eu já estava anotando esse daí, porque para mim é bem algumas coisas importantes para o resumão nosso. Agora, Dr. Matheus, o que faz desenvolver uma ou outra artrose e osteoporose? Então, nós temos, como quase todas as doenças, né? Nós temos fatores predisponentes, né? Então, o primeiro fator que é importante, impacta bastante, é o fator genético. Então, tem gente, geneticamente, já tem uma fragilidade. Para ambos? Na densidade óssea. Aliás, temos doenças, por exemplo, a osteogênese imperfecta, que você encontra em crianças, que é uma fragilidade, né, da matriz óssea. Então, tem um aspecto hereditário. Porém, nós temos outro aspecto que é o aspecto externo, né? O aspecto que a pessoa convive, né? O meio ambiente favorece tanto a osteoporose quanto, né, a osteoartrose. O que externamente comprometeria ou favoreceria a osteoporose? E eu já tenho uma outra também baseada nessa resposta aí. Então, tirando a parte genética, muita coisa a gente pode mudar, né? Porque muita gente fica no determinismo genético, né? Certo. O meu pai teve artrose, o meu pai teve artrite, diabetes, hipertensão, o meu fim vai ser isso. Mas não, nós entendemos hoje que se você mudar a sua qualidade de vida, o seu estilo de vida, você pode perfeitamente mudar o curso natural da genética, né? Então não fique desculpando, né, essa parte de não, o meu pai, o meu irmão, o meu tio morreu por causa disso, eu vou morrer por causa disso também. Então a parte ambiental, né, ela tem muito a ver com como você vive, né? O seu estilo de vida, a atividade física é um fator muito importante para ambas as situações, para a osteoporose e para a osteoartrose, né? A obesidade é um fator mecânico, então isso influencia, por exemplo, na osteoartrose, porque você vai ter uma carga muito grande, né, nas articulações e você vai ter então a rigidez articular e a dor. Certo. Né? Enfim, tem vários fatores aí que concorrem para isso, né? O sono, por exemplo, tem alguns detalhes técnicos que a gente pode discutir depois aqui com vocês. Então, tem fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos que, né, corroboram aí para o aparecimento da osteoartrose. Então, o estilo de vida está relacionado tanto com o aparecimento de uma e de outra. Eu fiquei pensando assim, a artrose dá para entender, se você faz muito esforço, muito impacto, então é possível ter uma artrose. A osteoporose, como poderia ser? Mas então o estilo de vida comprometeria também, né? Como compromete, né? A fisiopatologia, ou seja, o caminho da doença, são diferentes. Certo. Mas os fatores que concorrem para isso são praticamente, né, os mesmos. Claro que a osteoporose tem a ver com a idade, né? Assim como a osteoartrose também.
Mas nós temos esses 2 casos em pessoas bem novas. Olha só, que interessante. Interessante. Agora, doutor, para quem está assistindo a gente no canal do YouTube, para quem está ouvindo a gente nas plataformas aí de streaming de áudio, se já existe uma predisposição genética, talvez tenha um pai, uma mãe que está assistindo, ouvindo a gente, como identificar isso já na infância? Para que o hábito de vida seja implementado na vida da criança, para que não exista esse determinismo genético. Interessante. É por isso que é importante as consultas regulares, né? Por exemplo, tem uma patologia muito frequente que é a hiperlaxidão ligamentar ou hiperfrouxidão ligamentar. Ou seja, a criança já nasce com os ligamentos, músculos mais frouxos do que o normal. É aquela que dá um nó em si mesma? Né? Dá o dedo. Dobra, né? Nossa. Então, ele tem uma frouxidão de ligamentos. E nós sabemos que os ligamentos e o envelope muscular é que sustenta o osso. Então, se você tem uma fragilidade muscular, ligamentar, você vai favorecer uma sobrecarga, né, tanto na parte óssea quanto nas articulações. Então, nesse caso, por exemplo, quando você observar isso, e principalmente a coluna nessas crianças, você já começa a encontrar alguma deformidade escoliótica, né? Aí é o momento que você deve procurar o ortopedista para poder avaliar melhor a questão genética. E já consegue ver na infância? Já começa a ver da infância. Né? Por exemplo, a esclera, né? o próprio olho, tem algumas doenças ortopédicas que a gente consegue visualizar. Olha só. Né? As escleras azuis, por exemplo, é preditivo de osteogênese imperfecta. Então, uma análise sistêmica da criança, do paciente, através de testes clínicos, a gente já consegue visualizar um problema no futuro. Entendi. Então, resumindo aqui para os pais e mães que estão ouvindo e assistindo a gente. Se existe uma predisposição genética, digamos que o avô teve, a avó teve, talvez o pai e a mãe ainda não apresentaram, na consulta de rotina da criança, eles já devem citar para que seja investigado. Não, com certeza. Com certeza. A gente chama isso de anamnese, né? Então, na anamnese, você tem que colocar tudo realmente que envolve aí as doenças pregressas da família. Ok, interessante, interessante. Agora, doutor, percebe-se que não existe idade, né? A gente acabou de falar aí, inclusive crianças, né? Como é a evolução da artrose e formas de tratamento? Então, vale aqui lembrar que a artrose, o que é a artrose? Como nós já falamos, é um desgaste, é um processo degenerativo, né? Alguns falam até que é progressivo, mas os conceitos novos hoje nem mais usam a palavra osteoartrose, já usam o termo osteoartrite, porque na verdade é um processo inflamatório que se desenvolve e que, se a pessoa não conter essa evolução, vai piorando, sabe? Então, por exemplo, a osteoartrite, que é a osteoartrose, o que ela causa, né, na articulação? Vai causar rigidez articular, você vai ter limitação dos seus movimentos. Imagina o joelho, por exemplo, né, que é uma articulação que é bastante acometida, o joelho limitado, o quadril limitado, isso vai impactar na sua qualidade de vida. Com certeza. Você vai querer sair, vai querer, né, interagir com seus amigos, familiares, você não vai conseguir. Por quê? Porque está rígido, né, aquele local ali, né, e a dor. Então são os 2 principais sintomas, a rigidez e a dor que incapacita a pessoa. Então isso impacta muito. E aí a pessoa fica o quê? Fica isolada. E o isolamento social, a gente sabe que leva, né, problemas mentais, depressão, a imunidade baixa, e aí pode combinar, inclusive, com o óbito, né, do paciente. Olha só. Que informações importantes, hein, Kelly? Pois é, e se tratando de
de dificuldade da pessoa, né, de se locomover, a dificuldade de interagir de repente com a própria família, socialmente, como você falou, pode trazer transtornos emocionais para a pessoa. Então, às vezes um problema físico que poderia de repente ser tratado inicialmente para pelo menos ter mais qualidade de vida, eu posso dificultar bastante se eu não levar em consideração isso, né? Exato. Como é que é esse tratamento? Então, tem um tratamento preventivo e o tratamento mesmo, quando a pessoa já está com um problema, né? O ideal seria prevenir, né? Não chegar nesse ponto. Mas uma vez chegado nesse ponto, aí nós temos um arsenal aí de tratamento. Então, como é que a gente pode prevenir uma osteoartrose? Calma aí, doutor. Antes de você falar da prevenção, segura aí que eu tenho um recado importante. Olha só, você que está assistindo a gente, você que está ouvindo, caso você tenha interesse, caso você precise agendar uma consulta com o Dr. Matheus ou com outro ortopedista da nossa instituição, basta você acessar aí a loja de aplicativo do teu telefone, Google Play ou Apple Store. E aí você vai procurar por Consulta Fácil. Nesse aplicativo você consegue agendar todas as tuas consultas e exames aqui na instituição. Então você vai baixar o aplicativo, você vai fazer o seu cadastro e aí você consegue ter acesso ao agendamento de consultas e exames. E já aproveitando os recadinhos, você pode acessar o novo site do hospital, ham.org.br. Lá você tem acesso, inclusive, à lista de todos os médicos que atendem nos consultórios aqui no hospital. Então você vai procurar o ortopedista, você vai poder ver ali o Dr. Matheus para você escolher o seu médico e agendar a consulta lá no aplicativo Consulta Fácil. Lembrando também que no site você consegue agendar consultas e exames. Então acesse aí ham.org.br, mas só acessa depois que terminar de assistir o episódio, tá? Porque você já ia falar sobre como cuidar dessa doença. Como cuidar disso, então, doutor? Gente, a gente precisa cuidar dessa doença porque tem se tornado aí bem comum no consultório, né? Como foi mostrado aqui no início, mais de 40% da população em algum momento você vai ter esse problema, né? E esse problema está aparecendo mais precocemente, né? Aqui no Brasil nós temos mais de 15 milhões de pessoas acometidas pela doença, né? Então, assim, nós podemos prevenir. Prevenir como? Através de hábitos, né, saudáveis que você precisa ter. Por exemplo, atividade física. Atividade física influencia, sim, na osteoporose e na osteoartrose. Por quê? Porque os músculos, os ligamentos que você vai mexer, tanto na resistência quanto no impacto ou sem impacto, vai acabando estimulando a matriz óssea, dando mais vida, né? A densidade mineral óssea aumenta, né? O colágeno tipo 2 da cartilagem, ela tem, né, uma aparência melhor, né, de resistência e impacto. Então você vai retardar, digamos assim, esse processo, você vai ter melhor flexibilidade e aí você vai ter as suas articulações melhores. Então, atividade física, você escolhe o que você quer fazer. Eu ia perguntar isso, qualquer atividade física, tem alguma específica, tem uma mais apropriada, ou desde que coloque o corpo para se movimentar, isso já é uma forma de prevenção? Então, qualquer atividade já é uma forma de prevenção, né? Mas temos alguns tipos de exercícios que eles têm um benefício mais impactante, mais, né, direto no tecido ósseo. Foram feitos vários estudos, né, comparando, por exemplo, a corrida com a natação, por exemplo, né, bicicleta com hidroginástica. Todos eles, né, todos esses exercícios trazem benefícios para o tecido ósseo, tornar o osso mais firme e mais resistente, porque o osso ele é elástico e ao mesmo tempo firme. E aí, que a conclusão, esses estudos mostraram? Que a atividade de impacto, né, na água, porque você sabe que a água tem impacto, né? Sim. Resistência, né? A resistência dentro da água,
esse grupo de pacientes, de pessoas, se mostraram, né, um benefício maior no tecido ósseo. Olha só, ou seja, a corrida é bom, caminhar é ótimo, né? Qualquer atividade física mas na água você tem resistência, tem o impacto, né? Sem você danificar. Então, aqueles que gostam de natação estão muito bem servidos, mas hidroginástica, mas você pode fazer qualquer outra atividade, que esse estímulo muscular junto ao osso que ele fica inserido estimula o osso. Isso tanto para as artroses tanto para as artroses quanto para a osteoporose. Independente de onde seja a artrose? Independente, né? Os locais mais acometidos é joelho, a coluna, mãos e a coluna, e as mãos, né? E o quadril. Quadril, mãos, coluna, joelho. E joelho. É importante uma atividade física que... Mão é punho, né? É, mão e punho. Que você trabalhe com todo o sistema muscular, né? Porque tem gente, por exemplo, aqui vai um recado aí para os corredores, que eu gosto de correr também. Aí tem gente que só fica na corrida. Aí exercita, né? Esse grupo então, muscular você só específico tem, e apenas, né? Então, o importante é você complementar com uma musculação, com fortalecimento muscular. De outras articulações, né? No caso eu falei grupo muscular, mas na verdade estou dizendo assim, tipo, da cintura para baixo é o que mais exercita na corrida, né? Isso. E aí seria interessante complementar com outras atividades. Com alongamentos, relaxamento, fortalecimento, resistência, moderadamente. Aí, no caso, colocou aqui o exercício físico como uma forma de prevenção e seria usado também para um tratamento? Ele é usado como tratamento, né? Por incrível que pareça. Quando as articulações estão rígidas, aí entra a fisioterapia, né? Então, a fisioterapia é uma especialidade extremamente importante, onde o fisioterapeuta mobiliza essa articulação rígida, né? Com contrações musculares, e o paciente melhora bastante. Outra coisa importante é o sono. Olha só, o pessoal acha que o sono é só para o estresse e tal, mas o sono é uma coisa bem interessante. O sono, ele repara, não é? É um processo de reparação. E quando você tem as microlesões na cartilagem, o sono, ele é capaz de reparar essas microlesões da cartilagem. Olha só, que interessante. Gente, então, que demais. a gente precisa estudos que mostram isso de uma forma bem clara. Então, a gente precisa dormir bem para termos ossos fortes. Olha aí, de novo. De novo, Diego, sono. De novo, alimentação saudável. E de novo, exercício físico. Não, é muito interessante porque, por exemplo, esse termo osteoartrose, que está se mudando para osteoartrite, ele tem muito a ver com a questão ambiental mesmo. A alimentação, por exemplo. Né? É constatado que as osteoartroses precoces têm a ver com alimentação inflamatória. Olha leite isso. E derivados, né? A proteína animal, né? Os industrializados, tudo isso concorre para você realmente danificar o colágeno 2, tipo 2 das articulações. Interessante. Kelly, a gente já está partindo para o final aqui. Poxa, eu ia perguntar sobre a osteoporose. Não, então é no mesmo rumo, Dr. Matheus? É no que mesmo, a gente está falando das artroses, é no né? mesmo rumo, só que são doenças diferentes, né? Mas é mais ou menos no mesmo rumo. E eu queria deixar mais um negocinho para vocês. Opa! É o sono. Aliás, já falei do sono, né? É o estresse. Olha só, então peraí, calma aí. Você que está ouvindo a gente, você que está assistindo, eu imagino que você está com caneta e papel. Eu espero, ou porque então eu estou anotando aqui. Vai, doutor, manda agora. Então, o controle do estresse é importante para a saúde óssea. Porque o estresse, você tem a produção do cortisol. E o cortisol diminui o limiar de dor, né? E quando você sente mais dor, você mais produz cortisol. E o cortisol aí fica um ciclo vicioso. Uau. Então você tem que afastar o estresse, para que você não produza o cortisol, que é lesivo para a cartilagem óssea. Olha só. E tem cura, Dr. Matheus, essas doenças? Tem cura, né? Quando artrose, a gente não consegue controlar... osteoporose,
ela é assim, dá para ter uma cura, é controle, como é que é? Então, vai depender do estágio, né? Quando é um estágio inicial, tem como a gente suplementar. Magnésio, ômega 3, né? As atividades físicas que a gente falou, não só como prevenção, como tratamento. E você estanca ali o processo evolutivo, né? E como você mexe com a questão muscular, você tem o estímulo da membrana sinovial, que produz o líquido sinovial, que na artrose você não tem mais, né? Por isso o desgaste ósseo. Então você tem essa regeneração, sim, quando você realmente se dedica para fazer, na fase inicial. Já na fase final, é um tratamento cirúrgico. Então você tem que trocar a articulação através de uma prótese, por exemplo. Olha só. Agora lembrando aqui, super importante. O doutor falou aqui de magnésio, ômega 3, mas não é porque você teve um caso na família que você vai lá na farmácia para comprar essas vitaminas e tomar de qualquer jeito. Importante lembrar isso, né? Precisa de uma orientação profissional. Até porque você nem sabe se precisa de fato dessa suplementação. Então é bem importante passar com um profissional. Por isso que você tem que baixar o aplicativo Consulta Fácil para agendar sua consulta com um profissional, para poder saber se você precisa ou não suplementar. E com uma doença inflamatória, você falou do ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória, olha a relação com a alimentação, né? Então, uma alimentação anti-inflamatória, ela previne e trata. Pelo que eu estou entendendo, ela também trata, porque se a gente toma o ômega 3 para diminuir aí as dores, então uma alimentação anti-inflamatória, que não é só com ômega 3, né? Vamos lá. O ômega 3 é um dos elementos que comprovadamente é anti-inflamatório, pode então prevenir e até contribuir no tratamento. A alimentação aí no meio, viu? Olha só. A alimentação é importante. Agora, doutor Matheus, a Kelly tem os mitos e verdades e eu tenho um resumo, e aí você vai avaliar se a gente passou ou não, se a gente aprendeu tudo ou não. Não, com certeza. Olha só, pelo que eu entendi aqui, é verdade que a artrose é uma inflamação. Perfeitíssimo. Correto. É verdade que a atividade física ajuda no tratamento, tanto da artrose quanto da osteoporose. Muito. É mito que toda artrose é cirúrgico. Mito. É mito que apenas os idosos são acometidos por artrose e osteoporose. É mito. Embora a idade contribua, né? E é verdade que sobrepeso e a obesidade aumentam os sintomas. Perfeito. Agora é minha vez, hein? Ai, agora é minha vez. E o resumo aqui, gente, vamos lá. Vocês são A artrose acontece no corpo do osso e a osteoporose acontece nas articulações. Ou é o contrário? De novo, Diego, não entendi. A artrose acontece no corpo do osso. É o contrário. Gente, vamos lá. A artrose acontece nas articulações. Perfeito. E a osteoporose acontece no corpo do osso. Excelente, perfeito. Não existe um determinismo genético. Através da mudança de hábitos, você pode mudar essa direção genética. Se existirem casos na família, os pais devem informar na consulta de rotina para que haja investigação na criança. As áreas mais afetadas são mão e punho, joelhos, quadril e coluna. E esportes na piscina têm um potencial maior de eficácia na prevenção e tratamento. Olha, vocês são 10, né? Doutor Matheus, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Valeu. Certamente você estará conosco em outras temporadas, porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo ainda, né, Kelly? Com certeza, muito obrigado, professor Matheus, porque nos ensinou aí bastante coisa hoje. É verdade. Eu é que agradeço, tá? Muito obrigado mesmo por contribuir alguma coisa aqui com vocês, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Que legal, muito obrigado, doutor. Agora, olha só, um recadinho pra você, Kelly. O próximo episódio... Eu já ia perguntar, Diego, por favor. No próximo episódio, nós vamos ver sobre os inimigos invisíveis do coração. Esse é o tema do próximo episódio. Agora, olha só. Se você pegar todas essas orientações que o Dr. Matheus passou aqui e colocar em prática, nós temos certeza que elas irão cooperar para que você viva mais. Então, não perca o episódio da semana que vem do podcast Viva Mais. Tchau, tchau e até semana que vem. Até.